Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 23 de maio de 2025, agora são 9 horas e 43 minutos. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Maria Antônia, bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe os teus pais, Deus abençoe os teus bichinhos e teu cachorrinho e teu gatinho. Você está com eles como eu estou com os meus aqui. Você vai ouvir uns barulhinhos aí, tem alguém roendo uns ossinhos aqui, uns ossinhos, né, aqui. Então você está escutando um barulhinho, é o Oliver e o Teodoro que estão aqui, tá fazendo bagunça, então não se importe. A gente leu o texto ontem, o capítulo 15 do Evangelho de Marcos até o verso 13, tá? Então a gente vai ler hoje do 13 ao 20, se você puder abrir a sua Bíblia aí. E a gente vai fazer a leitura e vamos proceder nos comentários. Tá tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Glória a Deus. Eu não sei como as coisas estão aí, mas aqui tá chovendo. Desde ontem já, acho que já vai para 2 dias, graças a Deus que tá chovendo. E a gente ficou muito tempo sem chuva aqui, né? Mesmo aqui no litoral, que é um lugar que chove bastante, ficou bastante tempo sem chuva. No sítio também tá chovendo, né? Faz 2 dias, graças a Deus também, né? A gente tava precisando de chuva. E a chuva veio, graças a Deus, tá bem legal aí, né? E a gente vai ler um pouquinho o texto, vamos conversar um pouquinho, eu e você e eu, né? Vamos bater papo aqui, vamos conversar e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus é bom. Ai, Senhor. Tiago, eu tô sem ver a minha galera do X aqui, é só o do Facebook que tá aqui ou é do X que tá aqui? Não, eu tô falando do número de pessoas aí, tá sem o do Facebook que tá sem. Aqui, o Facebook aqui, ó. Ah, tá, beleza, já vi, beleza, obrigado. Vamos lá, galera, posso ler o texto? Vocês já encontraram a pastora Aldrin tá avisando que a profecia do pastor William Branham, acho que é assim que escreve, é Branham, é isso, Tiago? De 1954 já está disponível na Fortes Profecias, tá? Aqui, ó. Não sei se eu escrevi errado, mas acho que está certo. Branham com M, né? Acho que deve ser Branham, né? William Branham, que eu falei para vocês sobre o Papa americano, caso vocês queiram, já está no Fortes Profecias aí, tá? Caso você queira dar uma olhadinha. Helena Mate, beijo, Deus abençoe vocês aí na França. Deus abençoe todo mundo. O verso 13 diz assim, ó: e eles tornaram a clamar, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse, mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelhos, o adoravam. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Vamos ficar aqui, daí a gente ora, depois se precisar a gente anda um pouquinho mais para frente aí, tá bom? Vamos fechar os olhinhos, vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas. Eu te peço, Deus, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. E eles tornaram a clamar, crucifica-o. 14. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez? E eles cada vez clamavam mais, crucifica-o. Veja que mesmo Pilatos tentando advogar em favor de Jesus, né? Pilatos tentou advogar em favor de Jesus, ainda assim o povo exercia a sua função, mostrando para você e para mim que a voz do povo não é a voz de Deus.
né? Mostrando para a gente que nem sempre a maioria é correta. E a gente vive muito isso hoje, né? A maioria das pessoas gosta de dar palpite na nossa vida. Eles querem dizer o que a gente deve fazer com o nosso dinheiro, não é? Eles querem dizer que carro a gente deve comprar. Eles querem dizer pra gente que tipo de roupa a gente deve usar. A multidão continua querendo influenciar a nossa vida. Mas eles só vão fazer isso se você permitir. Entendeu? O mundo só vai dirigir e direcionar a sua vida se você permitir, irmão. Se você não permitir, o mundo não vai fazer nada na tua vida. Entendeu? Se você não permitir, o mundo não vai fazer nada na sua vida, irmão. Então o mundo só vai agir na sua vida. Irmão, o pastor não tem uma construtora. Eu tenho a minha, que faz as minhas coisas, mas para os outros eu não faço. Só para mim, tá? Não, por isso você não consegue entrar em contato, tá bom? A gente não faz serviço para outras pessoas, a gente faz só para nós, tá bom? No momento tá todo mundo no sítio, né, empenhado lá para construir as coisas que nós estamos fazendo. Então a gente não faz, tá? Esse final de semana eu vou fazer um vídeo para vocês sobre o barracão lá no sítio, do jeito que tá ficando e tal. Vou trazer para vocês verem, tá? Já tá bem adiantado, graças a Deus, tá quase. Semana que vem a gente vai pôr o telhado já. Em nome de Jesus, vai dar boa. Então, Pilatos disse: que mal fez ele? E cada vez eles clamavam: crucifica-o. Então veja que o texto fala que mesmo Pilatos querendo e tentando livrar Jesus, ele não conseguiu porque o povo não deixou. Porque o povo, obrigado, Jandir. Porque o povo, irmão, Neuci, desculpa, eu não vi, eu só vi tua mão, achei que era Jandir. Obrigado, Neu. O povo, eles queriam crucificar Jesus, independente de qualquer outra coisa, né? Então a gente vê que as pessoas, quando elas vêm falar, quando elas vêm opinar, né? Quando elas vêm se meter na tua vida, nem sempre elas fazem isso porque elas querem o teu bem. Entendeu? Nem sempre eles fazem isso porque eles querem o teu bem. Então, cuidado quando você permitir que alguém se envolva ou se meta na sua vida. Cuidado, né? Então as pessoas... nossa, você vai comprar esse carro aí, mas esse carro é... Ai, sabe? Nossa, mas... Meu Deus, você vai gastar dinheiro para comprar esse relógio? Né? Você trabalhou, você correu, você se virou, você fez tudo para ter aquilo que você deseja ter, o teu relógio, o teu carro, a tua roupa, o tênis que você usa. E aí vem aquelas pessoas dizendo: nossa, mas você não acha? Olha o papinho do Satanás. Nossa, mas você não acha que isso aí não vai ficar bem para você? Porque o que as pessoas vão pensar? Esse é Satanás, irmão. Entendeu? É Satanás. Sacou? Isso não é Jesus, não. O Espírito Santo, ele fala ao seu coração. O Espírito Santo, ele traz as coisas ao seu coração. Ele fala na sua mente, enfim, eu não sei que jeito que você ouve o Espírito Santo. Cada um tem a sua característica, né? Não existe uma regra. Ok? Oi, Vanessa Teixeira. Tudo bem? Dá um beijinho no Léo. Certo? Então, cara, o povo sempre vai estar achando que o que você está fazendo não tá bom. Entendeu? Sempre. Sempre vai estar achando. Luana Renovato, o casamento com um cara celebrando o casamento é um costume nosso. Na Bíblia não existe o pastor celebrando o casamento. Nem a igreja que existe hoje existia na Bíblia. Entendeu? Lá era o pai que dava a noiva ao marido. É diferente. Tá? São costumes diferentes. Entendeu? Não, você faz como você quiser. Se você não tiver condição de ir na igreja fazer, você pode comprar aliança e fazer o voto com o teu marido com você. E vocês orarem e abençoarem e acabou. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Tá? Então, a gente observando o texto,
Olha o 15, diz assim, ó, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Satisfazer a multidão. Então a pergunta hoje é a seguinte: você quer satisfazer? Você quer fazer a vontade de Deus ou você quer satisfazer a vontade das pessoas? É uma pergunta que eu vou falar para você. Entendeu? Você acha que algumas pessoas, eu já não escutei, por exemplo, gente dizer assim, nossa, pastor, que carro bonito que você comprou, mas você não acha que é ruim você ir com esse carro na igreja? Por quê? Eu pergunto para você. Por que eu não posso? É só uma pergunta que eu estou fazendo para você. Por que eu não posso? O pastor não pode na igreja. Eu vi um podcast esses dias, um pastor falando que o pastor deve ter um carro igual à condição da sua igreja. Se a sua igreja é pobre, ele tem que ter um carro de pobre. Olha o que o cara está falando. Se a sua igreja é rica, ele tem que ter um carro de rico. Ele não pode... as suas ovelhas andam de Fusca, o pastor não pode andar de Opala, Commodore, Diplomata. Agora eu pergunto para você, se você é ovelha numa igreja, todo mundo é pobre na igreja que você congrega, e aí você, cara, você acerta a veia, você faz um negócio, você é corretor de imóveis, vende, ganha um dinheiro legal, aí você compra um carro bonito, o pastor vai chegar para você e falar, cara, você tem que vender o teu carro, porque você não pode vir com esse carro aqui na igreja, porque aqui todo mundo é pobre. Você acha que isso é certo? Você não pode melhorar, você não pode crescer mais que os outros, porque você trabalha bastante, porque Deus mudou a tua sorte, porque Deus abençoou. Será que se Jó congregasse numa igreja, ele deveria deixar de congregar na igreja porque Deus mudou a sua sorte e ele ficou rico? Eu te pergunto. A gente encontra embasamento na Bíblia para esse tipo de conversa, irmão? Eu pergunto para você, e eu não estou falando do pastor comprar uma coisa com o dinheiro da igreja, estou falando com o seu. Entendeu? Então veja como a voz do povo não é a voz de Deus. Eu vou contar outra coisa para você. No livro de Provérbios, ele diz que Deus é dono do ouro, é dono da prata, e que o Senhor enriquece a quem Ele quer e empobrece a quem Ele quer, porque o dinheiro é dele. Então, se o Senhor quer enriquecer você, daí você não pode comprar um carro legal que você gosta, que você deseja, por causa dos outros. Você acha que isso tem algum tipo de conotação bíblica? Será, irmão, que os irmãos da tua igreja, se você congrega na igreja, numa igreja pobre, numa igreja humilde, e Deus te abençoe, você consegue comprar um carro legal, os irmãos não deveriam olhar para você e dar glória a Deus pela bênção que Deus te abençoou, e olhando para você, sabedores de que Deus abençoou você, eles não poderiam também buscar de Deus para que Deus lhes abençoasse? Sabrina, se não desse o dízimo, você ia para disciplina. Entendeu, irmão? Então, existe muita hipocrisia hoje e muita gente pregando o evangelho fora do evangelho, um evangelho que não existe na Bíblia. E tem muita gente por aí falando muita besteira, muita bobagem, irmão. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Você precisa buscar embasamento dentro da palavra de Deus em tudo que você vai fazer. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele mandava suas cartas às igrejas, e ele dizia assim, ó, que cada um deveria contribuir conforme as suas possibilidades. Não era isso? Mas então não era todo mundo igual, concorda comigo? Sim ou não? Só que é a tua opinião. Se o apóstolo Paulo dizia que eles deveriam recolher as ofertas antes que ele chegasse, certo? Está nas cartas paulinas. E ele dizia assim, cada um contribua conforme as suas posses. Significa que todos tinham as mesmas posses? Não, claro que não. Cada um deveria contribuir conforme as suas posses. Então tinha alguns que tinham melhores condições e outros menos condições. Nunca existiu na Bíblia uma igreja onde todo mundo tinha a mesma condição. Porque a igreja é feita de pessoas diferentes que acreditam no mesmo Deus, irmão.
Entendeu? É bem isso aí. Eu não sei se é irmão ou é irmã, né? Mict Energy. Tá bonito esse nome em inglês, hein? 2 Coríntios 9:7. Hã? 2 Coríntios 9:7. Pode colocar aqui, Thiago. Entendeu, irmão? Então, quem é resolvido na sua vida não tem esses problemas, essas mimizento. Não é? Mas baixa o texto. Ah, tá. O texto, põe o texto. Entendeu? Mimizento, irmão. Mas... Ai, olha, o meu pastor tá com esse carro aí, meu Deus. Irmão, para com isso, cara. O cara tá trabalhando, tá correndo atrás, tá ganhando o dinheiro dele. Ore a Deus para Deus abençoar ele mais ainda. Entendeu? Então, a voz do povo, da maioria, não é a voz do Senhor, irmão. Entendeu? A igreja não é um comunismo, um socialismo onde todo mundo tem que ser nivelado por baixo. Você está entendendo? A Thaisa Regina Pereira tá defendendo, ela tá dizendo, ele falou de pastores. Mas, Thaisa, o pastor não pode ter um carro melhor na tua concepção? Se a igreja do pastor é pobre, ele tem que ter um carro de pobre. É isso? Você concorda com o cara? A pergunta? E outra coisa, ele disse que o pastor deve ter o carro segundo os membros. Então ele está falando da igreja toda, ele disse. Eu escutei o podcast dele inteirinho e vi muito bem o que ele disse. Aliás, eu vou nesse podcast semana que vem e vou questionar isso que ele falou e vou mostrar na Bíblia que é uma heresia o que ele disse. Entendeu? Eu vou mostrar dentro da Bíblia que é uma heresia. Isso é uma heresia. Heresia é uma coisa de Satanás. Isso é comunismo, é socialismo. Entendeu? E vou dizer mais para você. Eu congreguei numa Assembleia de Deus. Tinha um amigo que o pastor era um cara, era um industrial, era o cara. O cara é riquíssimo, irmão. Ele era pastor da igreja. Ele não recebia salário da igreja, ele não tinha problema nenhum da igreja. Ele andava de Mercedes. Tempo que eu andava de Fusca. A gente parava no pátio, era guri. Eu olhava e falava, nossa, olha. Ele vinha lá e nós falamos, ô pastor, nós estamos só olhando aqui a espaçonave. Ele dava risada. Entendeu? A Bíblia diz que você deve se alegrar com aqueles que se alegram, irmão. E se entristecer com aqueles que se entristecem. Entendeu? Então, a igreja não é comunismo, não é socialismo. Agora, é diferente, é óbvio. Aí a gente poderia, então, melhorar a colocação da coisa e dizer assim, não é possível que um pastor que ganha 3 mil reais por mês ande de Mercedes. Aí seria correto falar. Né? Daí tá tirando dinheiro de onde? Daí tudo bem. Agora dizer que o pastor não pode andar de Ferrari porque ele é pastor da igreja, por quê? Se ele tem uma empresa dele e ganha 5 milhões por mês, ele não pode ter uma Ferrari por quê? Porque você acha que ele não pode? Porque você acha que os irmãos... Cara, o que você acha não interessa. A não ser que você esteja incluído lá em Romanos capítulo 14, onde a Bíblia diz que você deve suportar os irmãos que são fracos na fé. Entendeu? Não é assim, mano? Porque para uns todos os dias são iguais, para outros fazem distinção. Uns comem de tudo, outros que são fracos na fé não comem. Entendeu? Então, o cara tá fadando a igreja dele a quê? A viver na miserabilidade. Eu tenho falado aqui para vocês muita coisa que eu tenho dito, mas toda vez, meu irmão, que eu estou fazendo um comentário, eu estou embasado na palavra de Deus. Eu não estou falando o que eu acho. Eu estou ensinando você dentro do que a Bíblia diz, não do que eu acho. Eu não estou dando minha opinião. Dizendo, eu acho que você tinha que andar assim. Cara, primeiro que eu não tenho que achar nada, isso não é problema meu. Eu tenho que vir aqui só pregar o evangelho para você, irmão. Essa é a minha função, que Jesus cura, salva, batiza.
Mas o povo é tão mimizento que os caras se preocupam com o tênis que você está usando, que marca da tua calça, se o teu relógio é muito caro. As pessoas, em vez de ir para a igreja e ficar olhando para Jesus e orar, os caras vão lá para olhar o teu relógio. Onde é que você cortou o teu cabelo? Que tamanho da pérola do teu brinco? Se o teu anel é de brilhante ou se é de vidro? Veja que tipo de igreja os caras estão, irmão, criaram. Esses pastores criaram. Cheios de costume. Porque eles vieram de igrejas onde o cabelo curto era pecado, onde andar de calça era pecado. Então os caras largaram o cabelo, largaram a calça e agora estão pegando nas coisas. Ah, mas eu acho. Cara, só de você falar eu acho, você já está errado. Você não tem que achar nada. Você não tem que achar nada, irmão. Ah, mas eu concordo. Cara, você não tem que concordar. A igreja não é uma democracia, irmão. Igreja é Bíblia. Agora o que é certo é errado e o que é errado é certo. Você já pensou se fosse no tempo de Jesus, aonde o Senhor levantou mulheres de homens proeminentes da cidade para sustentar o ministério de Jesus? Isso está na Bíblia. Com as suas ofertas. E daí chegasse nessa igreja, os caras iam falar, irmã, você não pode vir com essa veste Dior aqui, porque ela é a mulher de Pilatos, por exemplo. Você não sabia? Contribuíam com ofertas para o ministério de Jesus. E eu não estou falando do dinheiro que elas davam, eu estou falando da veste que elas usavam. Porque elas tinham ouro, elas tinham joias, eram riquíssimas. E elas vinham escutar Jesus, se fosse a igreja de hoje, os caras iam falar, irmã, você vinha aqui, você põe uma roupa humilde, porque senão vem aqui, você humilha os irmãos. Você acha que isso aí está correto, irmão? Isso é socialismo, cara. Você é pregando socialismo na igreja, que negócio que é esse aí? Irmão, se a mulher tem dinheiro, se veste bem, ela não está se mostrando, é o comum dela. Ela só tem aquelas roupas. Você quer que ela compre o quê? Um pano de saco para ela vir na igreja? Que ela venha de chinelo de dedo, com a unha suja no culto? Então a gente não poderia receber uma princesa para congregar na nossa igreja, uma rainha para congregar na nossa igreja, porque a rainha, para poder vir na igreja, ia ter que se vestir como uma plebeia. Entendeu? Não é porque o evangelho não prega a prosperidade, e ele não prega a prosperidade, que ele seja contra a prosperidade. Jesus disse que dificilmente um rico entrará no reino do céu. Ele não disse que não vai entrar. Então, se nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, nós estamos estudando a Bíblia, nós precisamos aprender a Bíblia, e não o que o seu pastor acha, porque o que eu acho não interessa. O que você acha não interessa, e você tem que parar com isso. Por isso eu estou te ensinando. Observar o que a Bíblia diz. O templo é para todos, para o rico, para o pobre. Quando o Senhor diz que nós devemos pregar o evangelho para os pobres, ele está falando pobres de espírito e não de dinheiro. Porque tem gente que é tão pobre de espírito que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro. Eu já não falei para você aqui? Que o cara às vezes vem na igreja. Eu já vi isso aqui em Guaratuba. Aqui a galera anda muito de bike, porque a cidade é pequena, não tem subida nem descida, tudo é reto. Então a maioria das pessoas anda de bicicleta. Ainda mais quando tá calor, a galera de bike, pra cima e pra baixo. Prof. Meirinha, um abraço, Deus abençoe, bom dia. E o cara anda de bicicleta e é arrogante, irmão. Arrogante. Então não é as coisas que fazem o perfil da pessoa. Entendeu? Não é as coisas, irmão. Não é todo mundo não é todo mundo. Então, a igreja precisa se voltar para a palavra de Deus. Roberto Carvalho, bom dia. Que legal, que legal. Vamos se ver lá semana que vem, a gente vai estar em Blumenau, tá, Roberto? Semana que vem, quarta-feira que vem. Então, a gente deve observar a palavra de Deus. Nós devemos observar o que a Bíblia diz. E você não pode ir na igreja para ficar olhando para as pessoas. A roupa que ela está vestindo, o sapato que ela está vestindo. Você deve ir à igreja presencial para você ouvir a palavra de Deus, para você ser cheio do Espírito Santo, para você receber oração, para você ser liberto. E não para você ir lá levar os teus costumes, as tuas manhas, os teus achismos para dentro da igreja.
Entendeu? Ai, mas é que eu não tenho nada, eu não acho justo que aquele ali tenha. Isso chama-se socialismo, isso é coisa do PT. Que nem isso eles fazem, né? Porque eles são riquíssimos, anos de iPhone, né? Usam bolsa da Hermes, mas eles querem socializar o seu dinheiro. E tem muita gente que é assim, mano. Ah, mas por que o pastor não pega o dinheiro dele e dá pros pobres? Porque é meu, irmão, e eu faço com o que é meu o que eu quero. Você deu o seu pros pobres, por que você não dá o seu? Ah, mas o meu? Ah, mas daí você quer dar o meu daí. Entendeu? Esse é o 1, né? Tem o 2. Cada um contribui. Isso aí. Olha aí, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, até nisso, a palavra de Deus. Entendeu? Até nisso. Então, você sabe por que a gente instituiu na nossa igreja, na igreja física, a gente tem envelopes. Aqui, ó, tem envelope aqui, vou mostrar pra você. Esse aqui, ó. Dízimo, aqui atrás, você põe no dízimo, você põe só a data, não é para pôr valor. E o envelope de oferta não tem essa parte de trás, só tem essa parte da frente. E quando as pessoas vão dar a sua oferta, eles abrem seu envelopinho, põem seu dinheirinho aqui dentro, sua moeda, e faz assim, e põe lá no gasofilaço. Sabe por que eu instituo isso? Para ninguém ver quanto as pessoas estão dando de oferta. O Espírito Santo que me direcionou nisso aqui. Entendeu? O Espírito Santo me direcionou a fazer um envelope para ninguém ver ninguém dando oferta. Eu me lembro uma vez, as minhas histórias que eu conto todas são da Assembleia de Deus, você sabe, né? Eu nasci, cresci lá. Na época da política, quando R$100 era dinheiro, né? Que agora a inflação corroeu ele, mas ele era muito dinheiro. Na hora da oferta, o cara tirava aquela nota de 100 para pôr na salva. Todo mundo via e falava, nossa, o irmão tá dando 100 conto de oferta. Então, para evitar esse tipo de coisa, que eu sempre fui radicalmente contra, das pessoas quererem parecer ser melhor do que de fato são, ou melhor que os outros, né? Então, põe envelopinho, põe tua ofertinha ali dentro, vai embora e acabou. Ninguém vê o que você está dando de dinheiro. Ninguém precisa saber quanto é o teu dízimo, ninguém precisa saber quanto é a tua oferta. Na Assembleia de Deus, eu me lembro como se fosse hoje, veio um cara da igreja quadrangular na congregação. E ele era pastor na igreja quadrangular. E a Assembleia de Deus não aceitava, mas o cara era meritíssimo, irmão. Ganhava um monte. 6 meses o cara já era consagrado pastor na Assembleia de Deus. Por quê? Por quê, irmão? Entendeu? Porque o dinheiro lá importa. Quanto você dá de dízimo, importa. Entendeu? Então é uma inversão de valores absurdo. Não importa, a Bíblia diz que para você ser levantado obreiro, você tem que ter bom testemunho e ser cheio do Espírito Santo. Mas na Assembleia de Deus tem que ter bom testemunho e grande dízimo. Quanto maior, mais rápido. E, irmão, isso aí é verdade que eu estou falando para você. Entendeu? Eu vivi lá minha vida inteira. Eu tenho dezenas de testemunhos se eu fosse contar para você que de exemplos que eu vi. E quem não tem dinheiro tá ferrado, irmão. Entendeu? Sim, Cecília Bente Vegna, depois você manda o comprovante pro teu pastor. Entendeu? Então, você deve glorificar Deus, alegrar-se com aqueles que se alegram. Nossa, a irmã ganhou, vou dar um exemplo para você. A irmã tá namorando, noivou, aí o seu noivo deu um anel de brilhante pra irmã. Anel de brilhante. Nossa! Aí a irmã chega e diz, nossa, irmão, olha, para as irmãs da igreja, olha que lindo que eu ganhei, um solitário, um anel de brilhante. Daí vem a outra do lado e fala, nossa, irmã, meu, mas isso é muito caro. Não, eu quando meu marido, nós somos casados, eu falei para ele que eu não queria o anel de brilhante. Eu falei, vamos comprar uma geladeira, vamos comprar um fogão, porque isso aí não, isso aí é muito, como é que fala, Thiago? Quando é uma coisa, futilidade.
Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, eu espero que você não se ofenda que eu vou te falar. A inveja é uma bosta. Entendeu? A inveja é uma bosta, irmão. Sacou? Não é assim? Se eu estiver mentindo, você pode falar, pastor, isso é mentira. Isso não acontece, isso aí. Irmão, pode falar aí que eu sou mentiroso. Eu não vou excluir teu comentário. Se você falar que eu sou mentira, que eu tô falando é mentira. Entendeu? Que eu ache TPI. Se você quiser, você pode. Se você não quiser, também tá tudo bem. A gente costuma receber, mas se não, não tem problema, tá tudo bem. Você tá entendendo? Então, as pessoas hoje, irmão, as pessoas hoje, elas são baseadas, vivem as suas vidas baseadas no que elas acham e no que elas pensam, e não dentro da doutrina, da sã doutrina. Entendeu? Não em função da sã doutrina. Para de olhar para a coisa dos outros. Para de olhar para o carro dos outros. Entendeu, irmão? Pare com isso, irmão. Pare de olhar para o anel da irmã, para o relógio do irmão, para o sapato do irmão. O irmão está indo no culto para congregar. Veja que absurdo essas igrejas que estão fazendo áreas VIPs, porque eles dizem que fazem área VIP porque o artista não pode ir na igreja, porque ele chega na igreja, os irmãos querem tirar foto, os irmãos querem abraçar, os irmãos querem isso. Ah, o Neymar veio na igreja, daí não tem culto porque todo mundo quer tirar fotografia com o Neymar. Irmão, isso é uma falta de educação, uma falta de respeito dentro da igreja. Se o Neymar foi na igreja, ele não é o Neymar jogador sabe de que diabo de lugar que eu nem sei. Ele é o irmão Neymar que foi na igreja para cultuar Deus junto com você, irmão. Entendeu? Será que você não consegue conviver com as pessoas sem que você gere problema na vida delas? Não é isso aí? As pessoas importantes, que são importantes, que têm cargos importantes, eles não podem vir na igreja e participar do culto, porque as pessoas não deixam, que as pessoas ficam falando, enchendo o saco, assediando. E aí os caras justificam que fazem área VIP para as pessoas importantes poder vir à igreja, porque senão elas não podem, porque as pessoas não deixam. Ai, mas eu quero. Ai, que ai, irmão. Acorda, caramba. Entendeu? O Ivane e a Sueli Bassani, não tem problema, tá tudo bem. Normalmente você manda pro pastor que atende você, você manda o comprovante, um print. Entendeu? É só para conferência, mas se você não quiser e não puder, também tá tudo bem. Faz como você achar melhor. Entendeu, irmão? Então a gente precisa aprender a se comportar dentro da igreja. A gente precisa, eu falo isso, né? Quem tem educação na rua é igual o teu filho, né? Ele fica fazendo você passar vergonha em casa. Quando sai na rua, ele vai fazer você passar vergonha na rua. Você tem educação ou você não tem. Não é isso aí? Ou você tem educação ou você não tem, irmão. Então, caramba, vamos ficar sentadinho no nosso lugar. Vamos cuidar da nossa vida. Né? Vamos cuidar da nossa vida, irmão. Vamos se preocupar com o nosso irmão. Vamos andar segundo a vontade de Jesus Cristo. Vamos ser crente, irmão. Vamos ter uma igreja onde a gente ama o nosso irmão que está sentado do nosso lado. Se ele pode ser rico ou ele pode ser miserável, não interessa. Você sabe qual é a vantagem de você ter uma pessoa rica que senta do seu lado? Ele não vai pedir dinheiro emprestado. Você tem que dar glória a Deus, irmão. Né? Ele não vai pedir teu dinheiro emprestado. O pobre sentou lá e falou, irmão, empresta 10 aí que eu tô sem dinheiro pra pegar o ônibus. É só uma brincadeira, você sabe, né? Sacou? Então pare de olhar para as pessoas, pare de achar. Ah, mas eu acho. Não ache nada, você não tem que achar nada. Isso não é problema seu. O que a pessoa faz, deixa de fazer, é problema dela com Jesus. Você não é juiz de futebol para ficar pitando o jogo, irmão.
Pilatos tentou jogar para a torcida, mas não deu. Entendeu? Tia Valdira, 94 aninhos, beijinho, Deus abençoe você. Certo, irmão? Faça aquilo que está com desejo no teu coração. Se você perder, perdeu o teu e acabou. Não fique perguntando o que os outros acham. Não compre um carro por causa dos outros. Agora, se você é diferente de você não entender, né? Eu tenho umas ovelhas minhas aqui, que são ovelhas mais velhas, né? Que estão comigo desde o começo, que conversam sempre comigo. E falam, pastor, eu vou trocar meu carro, eu vou comprar aquela. O que é que você acha? Eles vêm conversar comigo, porque elas não são casadas, muitas delas são viúvas. Pastor, o que você acha? Eu já falo, que isso aí não compra, que é bucha. Compra esse aqui, que isso aqui é bom. Você não entende, você conversa com uma pessoa, um homem mais velho, que ele vai ensinar você, vai te falar o que é melhor, o que não é melhor. O que você tem que fazer. Isso aí é outra coisa. Tá? Parabéns a todo mundo que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe vocês. Entendeu? Maria Aparecida, pastor, só porque minha casa é um pouco maior, todo mundo acha que vivo nadando na grana. Só Deus na minha vida. Eu também vivo isso aí, né? E os caras acham que porque você tem dinheiro, você tem que ficar dando pra todo mundo, né? Que é o pior, né? Eu falo pros caras, cara, o meu dinheiro eu trabalho, sofro pra caramba pra ganhar. Trabalho igual né? O pessoal da Lobela teve aqui na minha casa segunda-feira, nós gravamos acho que 26 propagandas. 26, eu passei o dia aqui trabalhando, gravando propaganda, porque eles vão começar a passar nesses programas de televisão e tal, e vão colocar na mídia do YouTube para passar em outros canais as propagandas e vão me usar para fazer isso, né? Cara, eu trabalho pra caramba pra ganhar meu dinheiro, irmão. Trabalho pra caramba. E é meu dinheiro, eu faço com ele o que eu quero, eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Você acha que eu pergunto pra pastora Shirley, por exemplo? Hoje a Shirley não tá aqui, ela foi levar o Romeu tomar vacina, foi com a Lohane. Eu fui comprar meu carro, eu fui lá, falei, Shirley, vou comprar esse carro aqui, o que você acha? Nem pra ela eu não pergunto que é minha mulher. Eu compro o que eu quero, que sou eu que vou usar. Eu fui comprar um carro pra ela, eu perguntei, Shirley, você quer esse carro aqui? Esse aqui é legal, é bom, pode ser esse aqui pra você? Pode, gostei, bonito. Beleza, é o dela, beleza. Agora, quando eu fui comprar o meu carro, eu não perguntei pra ela, porque eu não tenho que perguntar. O carro é meu, sou eu que vou dirigir, foi eu que vou usar, eu que trabalhei, ganhei o meu dinheiro pra poder comprar. Ou eu vou deixar de comprar um carro porque você não vai gostar? Pastor, mas eu não gostei que você comprou uma Porsche. Irmão, pra se ferrar, o problema é seu. Tem que aprender isso, cara. Para de se meter na vida dos outros. Entendeu? Para de se meter na vida dos outros. Para de achar, você não tem que achar nada. Você tem que dar glória a Deus, a pessoa está prosperando, abençoe ela, Jesus, abençoe, para que ela prospere cada vez mais. Entendeu? A pessoa está com dificuldade, Deus ajuda ele, ajuda nessa dificuldade, Deus põe a tua mão, abençoa a vida do teu filho. Entendeu, irmão? Você entendeu? A inveja é um caso sério, irmão. É um caso sério. E as pessoas se assustam, né? Elas olham o teu carro e falam, nossa, o pastor está roubando os irmãos. O que ele está fazendo? Ele está mentindo. E a Bíblia diz que o mentiroso vai para o quinto dos infernos. Não é isso que a Bíblia fala? Então, se você não sabe da vida da pessoa, você não conhece, não fala, irmão. Não fica falando. Porque senão vai ficar ruim para tu. Você vai ter que responder diante de Deus. Deus está prosperando, o irmão está abençoando a empresa dele, ele está trabalhando, está ganhando dinheiro, está crescendo. É dizimista fiel da obra. Entendeu? Fidelíssimo. Na semana passada, um membro da minha igreja, um irmão, mandou mensagem para mim perguntando se eu podia emprestar para ele R$4.000. Vou dar um outro testemunho para você. R$4.000 porque ele ia comprar um negócio. Então eu falei, não. Eu falei, não, irmão, não posso te emprestar R$4.000. Pastor, é que eu queria comprar um negócio, daí eu vou te pagando. Eu falei, não, eu não sou banco. Como é que eu vou te emprestar R$4.000 se você vai me pagar 500 por mês? Eu não sou banco, irmão. Eu tenho minhas contas, eu tenho minhas despesas. Falei para eles, essa semana, algumas pessoas vieram conversar comigo que estavam com dificuldade. Eu mandei R$500 para uma pessoa, meu dinheiro, porque da igreja eu não posso fazer isso. Para a pessoa comprar uma cesta básica, eu mandei 600 para outra lá no Rio de Janeiro.
Uma irmã que estava com câncer, está numa situação muito difícil, eu mandei R$1.000 para ajudar ela a comprar remédio. Um outro irmão aqui que está com uma dificuldade muito grande de remédio, R$2.100 remédios, comprei também, com meu dinheiro. Eu não estou falando isso para me engrandecer, para você dizer, nossa, você tem uma benção. Não, eu não estou falando isso para você. Eu estou dizendo para você que a Bíblia diz que eu semeio muito, eu colho muito. Eu não ajudo todo mundo, mas todo mundo que eu posso eu ajudo. Entendeu, irmão? Todo mundo que eu posso eu ajudo. Pessoas que são, na maioria delas, claro, minhas ovelhas, né? Mas eu não posso dar esse dinheiro, tirar do caixa da igreja sem uma nota fiscal. Eu não posso fazer. Minha igreja é rigorosa a contabilidade. Vocês sabem, eu já falei para vocês dias atrás, eu fui investigado pela Polícia Federal. Todas as operações da igreja, desde que eu abri ela. Eles pediram tudo para ver. Todas as compras, todas as transferências, tudo que eu fiz. E é diante de Deus, estou te falando. E o doutor que fez isso, ele falou para mim, não, você pode falar, pastor, porque é verdade. Checaram tudo, porque eles queriam saber se eu não estava mandando dinheiro para aqueles caras que fugiram. Sabe, os patriotas que fugiram, que estão na Argentina, aquela coisa e tal. Eu fui denunciado como se eu estivesse sustentando os caras. A Polícia Federal veio na igreja, veio nas minhas contas. E procuraram em todas as minhas contas, todas as minhas transferências, tudo que eu comprei, tudo que eu fiz nos 15 anos da minha igreja, desde que eu tenho contabilidade na igreja. No meu contador, eu tive que trazer certidão de tudo na Polícia Federal, irmão. Centavo por centavo que eu gastei. Sabia? Você não sabe disso, né? Tô te contando. Eles ficaram 60 dias investigando, para saber se eu tinha mandado. Entendeu? Dinheiro para alguém, dado para alguém. Sabe o que o delegado falou quando terminou? Ele disse pro meu funcionário. Você quer saber o que o delegado falou quando ele terminou pro meu funcionário, que é responsável por tudo isso? Ele disse, olha, o teu pastor está de parabéns, porque todas as movimentações financeiras da tua igreja são perfeitamente legais, não tem uma fora. Todas as compras, tudo que fez, tudo que o teu pastor pagou, tudo eu tenho nota fiscal, irmão. Todas as saídas têm nota fiscal de compra, de tudo que eu compro com o dinheiro da igreja é no nome da igreja. Tudo, você sabe, a gente tem o sítio, nós temos muita máquina, muito equipamento, muita coisa que eu estou comprando, vou comprar mais. Tudo tem nota fiscal e é da propriedade da igreja. Nada é meu. Entendeu? Nada é meu. E ele falou o nome de um pastor famoso, aí que fica falando merda pra todo mundo. Ele disse, se o teu pastor fosse o fulano de tal, vocês iam tudo preso, porque o cara lá só tem treta no troço do cara. Mas o teu é certinho, não tem um prego, irmão. Fui aprovado e ganhei 2 estrelinhas ainda na minha contabilidade. O dinheiro que eu ganho do YouTube, que eu ganho das minhas propagandas que eu faço, dos serviços, dos trabalhos que eu tenho. Quer mais um testemunho? Eu comprei um terreno aqui, há um tempo atrás. Paguei 300 mil no terreno para mim construir um negócio. Mudou o negócio da prefeitura, daí agora pode construir prédio no terreno. Faz 1 ano que o Espírito Santo mandou eu comprar um terreno. 1 ano. 1 ano. Eu paguei 300 mil, os caras já me ofereceram 3 milhões, irmão. 10 vezes o valor em 1 ano. Ninguém acredita nisso. E quando eu comprei, ninguém queria. Passou 6 meses que eu comprei, mudou o zoneamento da cidade. Daqui da cidade de Guaratuba. E os caras compraram a quadra inteirinha e só ficou o meu terreno que eles não compraram. Que é a ponta grande do terreno é meu. Eu já comprei para fazer um imóvel ali para mim alugar, para minha velhice, para eu ter, né, uma renda para minha velhice. Eu quero construir umas lojas, umas coisas ali que eu ainda nem comecei, mas eu quero fazer isso. Esse é um investimento para o meu futuro, era o que eu desejava. E o Espírito Santo falou para mim, compra esse terreno. Eu fui lá, paguei 300 mil, comprei o terreno. Os caras já me rondaram aí por 3 milhas. Eu não vou vender, se me der 5 eu vendo, senão não. Você vai falar que eu tenho sorte de fazer negócio? Estou te dando um testemunho aqui, eu não vendi ainda. E não vou vender se os caras não pagar o que eu quero. E eles compraram a quadra inteirinha e só ficou o meu. É um terreno de bico, de ponta, bem na esquina o meu terreno. 600 metros quadrados. Que vai ficar de frente para o empreendimento dos caras. Eles vão construir 6 ou 7 prédios lá de 15 andares. Na quadra inteira. E só ficou o meu. Eles já compraram de todo mundo, menos o meu.
Entendeu? Você não sabe de onde vem o meu dinheiro, por que eu ando de Porsche, por que eu tenho um monte de coisa. Porque Deus me abençoa, irmão. Todo negócio que eu faço, Deus prospera. As pessoas ficam de cara dizendo, meu Deus, mas como é que... Cara, eu escuto a voz de Deus. Deus falou para mim, filho, vai lá, compra aquele terreno. Eu fui lá e comprei. Chamei a Manuela, a Lohane, falei, meninas, vamos comprar aquilo lá para nós construir? Vamos, compramos. E nós não sabia. Passou 6 meses, mudou o zoneamento. Onde só casa autorizou para construir prédio de até 15 andares. Valorizou um absurdo. Entendeu? Então, quando você estiver fazendo a vontade de Deus, você não precisa roubar nada de ninguém, mano. Você não pode pegar dinheiro de ninguém. Você não precisa fazer isso. Entendeu? Você não precisa fazer. É só você obedecer. É só você fazer as coisas certas. Eu já disse para você, eu não ajudo todo mundo. Não é todo mundo. São aquelas pessoas que Deus fala para mim, ó, faz isso aqui, ó. Dá isso aqui para aquela pessoa. Dá isso aqui. Eu obedeço, irmão. Deus, não sou eu que estou dando, é Deus que manda. Eu não sou bonzinho. Entendeu? Deus manda eu fazer, eu vou ali e faço, irmão. E as pessoas ficam de cara, falam, meu Deus, mas como é que você comprou um troço de 300 agora que vai valer um absurdo? Você sabe que o Luiz Henrique, o meu genro, o marido da Manuela, pastor Luiz Henrique agora, né? Ele é corretor de imóveis. Né? Manja de tudo, todos os negócios que eu faço, que eu compro, é tudo o Luiz Henrique que faz. Entendeu? Eu comprei um apartamento em Curitiba, eu comprei no nome da igreja, um apartamento em Curitiba, eu paguei 600 mil. Tinha acabado um prédio novo e tal, né? Montei, coloquei móveis e tal, comprei mais uma garagem, ele custou 750. Eu comprei a igreja agora, o barracão, eu vendi ele por 950. Dei no negócio da igreja, custou 750. Eu enfiei ele no carro por 950. Todo negócio que eu faço, irmão, eu ganho bastante dinheiro. E eu negocio para a igreja, tá no nome da igreja, não é meu. Eu invisto dinheiro e quando eu vendo, gira. Quando eu viro com lucro e com bastante lucro. Entendeu? Mas a maioria dos pastores faz o quê? Quando tem dinheiro na igreja, ele compra um carro para ele, põe no nome dele. Eu compro carros aqui, comprei sim, para a igreja. Os pastores andam de carro, nós temos caminhão, nós temos ônibus, nós temos um monte de coisa no nome da igreja, com o dinheiro da igreja. Mas é da igreja, não é meu. A gente nunca perde dinheiro. Os carros eu compro, quando aparece uma oportunidade, eu compro um carro com o dinheiro da igreja. O cara fala, nossa, que loucura. Eu pinto um negócio, eu jogo o carro lá e ganho dinheiro em cima. Jesus me deu a condição de ser um bom administrador, irmão. E se você não administrar as coisas, olha a parábola dos talentos. Jesus deu um talento pro cara, o cara pegou, enterrou. Quando voltou, Jesus disse, por que você não pegou meu dinheiro, não pôs a juro? Você guardou aí para devolver? Teve um que Jesus deu 2 talentos, o cara ganhou 3. Não é isso que a Bíblia fala? O bom gestor, o bom administrador das coisas de Deus, eu faço isso, irmão. As pessoas dizem que eu sou maluco, eu não sou, eu sou um bom gestor. E o Espírito Santo me direciona e eu faço as coisas. Entendeu, irmão? Eu faço, eu não tenho medo, não. E por isso que você acha que eu vou perguntar para os outros o que eu vou fazer? Jesus deu para mim fazer. Eu oro, falo, Jesus, aquele negócio ali. Lá no sítio, vou te dar um outro exemplo. As vacas que eu compro com o meu dinheiro, porque eu não tenho nota fiscal, eu não posso comprar com o dinheiro da igreja. Então eu compro com o meu dinheiro. Dos bichos, coisas, eu compro com o meu dinheiro. Eu comprei 3 vaquinhas, 2 boizinhos e 3 vaquinhas. Aí eu troquei um boizinho por uma vaquinha, então fiquei com um boizinho, 4 vaquinhas. 3 tá prenha já. Então a gente já ganhou 3. Você sabe quanto custa uma vaca? 4 mil, 4.500, uma vaca prenha. Eu comprei mais 2 essa semana, paguei 2 mil cada uma. Gercinha, coisa mais linda. Já vamos para 6 vaquinhas, prenha. Paguei 2 mil cada uma, irmão. O cara tá precisando vender, pastor, você não quer comprar, eu tenho aqui. Me ofereceu, fui lá, já comprei mais 2 vaquinhas, 2 mil cada uma. Eu sou o gestor, irmão. Entendeu? Tudo que eu faço em benefício da igreja, das pessoas. Eu não faço para mim, eu não preciso de vaca. Para que eu quero vaca, irmão? Eu tenho dinheiro para comprar leite. Mas eu estou comprando porque o Senhor mandou eu comprar. No monte Deus falou para mim, eu vou ampliar o gado aqui. Eu quero que você compre gado miúdo. Deus falou para mim, eu me agrado de gado miúdo. Eu disse, Jesus, eu vou comprar então as ovelhas. Eu não curto, mas Jesus curta, eu vou comprar para ele. E vou pôr lá. Ou você acha que eu vou comprar uma ovelhinha para eu matar e eu comer? Eu não vou fazer isso, irmão. Eu vou no mercado ali e compro uma ovelha muito mais barato.
Entendeu? Vânia, pastor, emprestar dinheiro a juros é pecado? A Bíblia diz que usura é pecado. Usura é juros abusivos. Então, quando eu empresto para alguém, eu não cobro juros, eu ajudo, abençoo, quando eu posso, né? Eu posso. Mas não é certo, cobrar juro não é certo. Você não é banco, só banco que pode. Entendeu? Eu estou te dando testemunhos da minha vida. Tudo que eu faço, irmão, tudo que eu faço, Deus abre possibilidade, Deus abre negócio, Deus abre as coisas, eu vou correr atrás. Entendeu? Eu vou fazer, vou girar, giro dinheiro, não deixo nada parado, nada que... Não, irmão. Eu vou girando, vou comprando as coisas, tem oportunidade de negócio, eu vou comprando. Depois eu faço negócio, eu faço virar. Entendeu? Então você tem que... A Bíblia diz que nós temos que ser astutos como a serpente e simples como a pomba. E diz mais, ela diz que os ímpios são muito mais safos nas suas coisas do que os justos, que são os mané para fazer negócio, para fazer tudo, faz tudo errado, compra troço que não vale, compra... Entendeu? Entendeu, irmão? Então você pode dizer assim, ai pastor, mas como é que eu vou fazer isso se eu ganho um salário mínimo? Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Estou falando que se Deus te der a capacidade e a condição de ser um gestor de algo de Deus, que não é seu, é de Deus. Porque daqui a pouco Jesus vai voltar, esse troço vai ficar tudo aí. Sacou? Então eu estou fazendo aquilo que o Senhor está colocando no meu coração e eu não me encolho para fazer nada, irmão. Pelo contrário, tudo aquilo que Deus fala, eu faço. Sacou? E vou dizer mais para você, já disse para você, Deus está me dando um outro projeto para minha vida pessoal, que eu já estou correndo atrás para fazer. Sacou, irmão? E vou fazendo, vou reinvestindo meu dinheiro, vou fazendo e Deus vai me abençoando. E quanto mais Deus me dá, mais eu posso fazer, e mais eu vou reinvestindo e mais eu vou fazendo. E é isso que tem que ser. Até Jesus voltar, quando Jesus voltar, nós vamos embora e acabou. Não vamos levar nada, caixão não tem bolso, irmão. Entendeu? Caixão não tem bolso. Então, se você for ficar se importando para aquilo que as pessoas falam, certo? Se você for ficar se importando para aquilo que as pessoas acham, nunca você vai ter nada. Nunca você vai ser algo que Jesus queira que você seja. Lembre-se de José. Quando Deus colocou um sonho e um desejo no seu coração, os seus irmãos quiseram matá-lo. Os seus irmãos não ajudaram José. Os seus irmãos não oraram por ele. Os irmãos de José não o abençoaram. Pelo contrário. Pelo contrário, irmão. Pelo contrário. Sabe o que isso significa? Que você não precisa de nada de ninguém. Você só precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus. Você não precisa de ninguém. Você não precisa da opinião de ninguém. Você não precisa da forcinha de ninguém. Você ora e Jesus move o coração das pessoas. Entendeu? Eu fui no Monte sábado. Se você ouvir a oração, você vai ver. O Senhor falou, eu vou ampliar o rebanho. Eu orei depois de Jesus. Então o Senhor precisa mandar uns caras com umas vaquinhas aí. Ó. Ontem já chegou o cara. Ontem foi quinta-feira. 5 dias. Já apareceu o cara com as vaquinhas. Então você não precisa correr atrás, sair para perguntar, para procurar. Não, você espera. E Jesus vai mandar o cara para você. Com as vaquinhas. Prenha já. De boa qualidade. É só você ficar na presença de Deus. É só você orar ao Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E Deus vai prover o que você precisa. Deus vai mover, irmão. As coisas de Deus, elas vêm na sua mão, irmão. Você não precisa ficar pedindo, implorando nada para ninguém. Pagando pau para ninguém. Eu tenho que ir embora, irmão. Eu tenho dentista daqui 10 minutos, eu tenho que ir embora. Tá? Beleza? Vamos orar? Feche seus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, na autoridade e poder do teu nome. Que o Senhor venha dar para nós discernimento, entendimento de tudo aquilo que a gente tem que fazer, dos lugares por onde a gente deve andar, das coisas, Senhor, que nós devemos fazer. Eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra a nossa visão, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra de todo mal, nos abençoa
Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso final de semana, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, segundo a vontade e desejo do teu coração. Abençoa a água que os irmãos estão colocando diante de ti, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, que quando eles beberem dessa água, eles sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe todo mundo. A gente volta domingo, né? A gente volta domingo. O pastor de tarde já vai pro sítio. Amanhã nós vamos colher batata doce. Nós temos um monte de coisa para fazer. Arrancar mandioca. Amanhã nós vamos trabalhar, né? Bastante. Tá bom? Eu vou fazer os vídeos e ponho para vocês assistindo na segunda-feira, tá? Beijo para vocês. Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Jesus. Tchau.